Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto. A arte é uma explosão. O Deidara mais forte. Capítulo 91. De Amegakure a Konogakure, desta vez, Deidara e sua equipe avançaram mais rápido do que nunca. Por quê? Porque Itachi, que sempre se mostrou calmo e sereno, estava visivelmente ansioso, apesar de não dizer nada. Seu desconforto era quase palpável para todos ao seu redor. Havia bons motivos para sua preocupação. Konoha estava agora sob o domínio de Danzou, um homem infame por sua ganância e malícia. Durante a tentativa de golpe dos Uchiha, embora Shizui tivesse proposto usar Koto Amatsukami para controlar os Uchiha Fugaku e evitar o desastre, Danzou insistiu em monopolizar esse poder. O resultado? A aniquilação do clã Uchiha. E agora Sasuke estava nas mãos de Danzou. Será que algo de bom poderia resultar disso? À medida que o grupo se aproximava dos portões de Konoha, era a segunda vez que Deidara visitava a vila em tão pouco tempo. Sem surpresa, os guardiões ainda eram os mesmos dois rostos familiares, Izumo e Kotetsu. Ei, olha, aquele é o enviado de Amegakure. Izumo olhou de soslaio para as figuras que se aproximavam através da névoa da manhã. Deve ser, respondeu Kotetsu, confiante. Eles são o único grupo grande que se sabe estar passando por aqui hoje. Embora ainda ressentidos pelas baixas causadas por Amegakure no passado, as ordens do novo Hokage eram absolutas. Eles não tinham escolha a não ser reprimir o ressentimento. Logo, Koharu Tatani, Shikaku Nara e um grupo de shinobi de Konoha chegaram para receber os visitantes. Embora Koharu ainda detivesse o título de ministra das Relações Exteriores, sua autoridade havia diminuído significativamente em comparação a antes. Peço desculpas pelo aviso em cima da hora. Espero que não se ofenda, Koharu cumprimentou com um leve sorriso de arrependimento. De jeito nenhum. Foi a nossa impaciência que nos fez chegar antes do previsto. A culpa é nossa, respondeu Zabuza. Deidara coçou a cabeça diante da familiaridade da situação. Estaria ele preso em algum tipo de loop temporal? Tudo parecia estranhamente semelhante à sua última visita. Após uma rodada de formalidades, o grupo foi novamente escoltado para a mesma pousada de antes. Deidara, sentindo-se inquieto, expressou seu desejo de explorar a vila. Ei, Aku quer vir comigo? Ele perguntou ao sempre educado Aku, que estava por perto. Aku olhou para Zabuza, que permaneceu imóvel, e balançou a cabeça. Sinto muito, Deidara-sama. Eu sou a ferramenta de Zabuza-sama, e uma ferramenta deve estar ao lado de seu mestre. Deidara suspirou e se virou para Kizami. E você? Kizami deu um sorriso irônico, coçando o queixo. Eu estava pensando em encontrar algum entretenimento impróprio para menores. Com base na sua última saída, Deidara, é melhor você encontrar seu próprio jeito de passar o tempo. Droga! Os olhos de Deidara se contraíram. Ele queria muito enfiar uma bomba de argila na boca de Kizami. E o Itachi? Onde ele está? Perguntou Deidara, notando a ausência de Itachi. Preocupado com o irmãozinho. Ele foi embora assim que chegamos, disse Kizami com um sorriso. Sinceramente, ele vive falando que quer matar o irmãozinho bobo, mas é tudo mentira. Ele está me enganando esse tempo todo. Kizami reclamou com um tom de voz carregado de falsa traição. Tudo bem, vou sair sozinho, murmurou Deidara, saindo da estalagem. Quando ele chegou à entrada, um shinobi de Konoha que estava de guarda se aproximou. Senhor, o senhor precisa de alguma coisa? Que diabos? Ainda é você? Nada demais. Só quero dar uma olhada na vila. Como a maior vila do mundo, shinobi, Konoha deve ter seu charme único, disse Deidara casualmente. Claro. O shinobi estufou o peito, orgulhoso. Gostaria que eu arranjasse um guia para você? Um guia? Isso está ficando familiar demais. Leitores, é melhor não me acusarem de reciclar pontos da trama. Claro, disse Deidara. E acrescentou com um sorriso atrevido. De preferência uma garota bonita, se não se importar. A expressão do shinobi endureceu e ele riu sem jeito. Sem saber quais eram as intenções do enviado, decidiu que seria mais seguro relatar o pedido aos seus superiores primeiro. Pouco depois, Koharu recebeu o relatório e franziu a testa ligeiramente. Depois de pensar um pouco, designou alguém familiar para a tarefa, Anko Mitarashi. Logo, uma mulher vestida com uma blusa de rede e um sobretudo se aproximou. Era você quem precisava de um guia? Ela perguntou. Sou Anko Mitarashi. Prazer em conhecê-lo. Confirmado. Isso é 100% um loop temporal. Ei, é falta de educação encarar as pessoas desse jeito, Anko retrucou ao perceber o olhar de Deidara fixo nela. Ah, foi mal. Deidara riu baixinho. A propósito, já não nos conhecemos? Você não sente uma familiaridade quando olha para mim? Anko revirou os olhos. Essa é a cantada mais sem graça que eu já ouvi. Se esforce mais. E além disso, ela nem se interessava por homens. Por mais que esse cara tentasse, era como piscar para um cego. Então, para onde você quer ir, enviado? Perguntou Anko impacientemente. Um ramen, por favor. Anko gemeu por dentro. De novo com o Ishiraku Ramen? Era realmente tão bom? Sua fama havia se espalhado além das fronteiras da Terra do Fogo? Tudo bem. Sigam-me, disse ela, liderando o caminho. Deidara seguiu calmamente admirando a paisagem de Konoha. Apesar da mudança na liderança, a vila parecia praticamente a mesma. Convulsões políticas no topo raramente afetavam a vida dos moradores comuns. A única diferença perceptível era a presença de shinobi usando a insígnia da recém-reconstruída Força Policial de Konoha, patrulhando as ruas. O que há com esse shinobi? De que departamento eles são? Perguntou Deidara, fingindo curiosidade. O descontentamento de Anko era evidente. Essa é a polícia de Konoha, nada mais que um bando de intrometidos. Em vez de ir em missões para ganhar dinheiro para a vila, eles ficam aqui assediando o próprio povo. Ela bufou de irritação, sua franqueza quase cativante.
Uma pessoa mais diplomática poderia ter guardado tais críticas para si, mas não Anko. Deidara observou as reações dos aldeões ao Shinobi em patrulha. Era evidente que eles não eram bem vistos. Nenhuma surpresa nisso se Danzou estivesse por trás disso, era provável que virasse uma confusão. Aqui estamos e Shiraku Ramen anunciou Anko. Capítulo 92. O aroma de ramen exalava da loja quando Deidara abriu a cortina e entrou. O quê? 2 adultos, 2 crianças? Isso ainda é algum tipo de loop temporal? Não, espere. Deidara suspirou de alívio ao avistar Itachi no canto direito. Ah, então o loop temporal finalmente terminou. Takaya, você também está aqui? Cumprimentou Deidara alegremente. Takaya era o pseudônimo que Itachi estava usando no momento. Ele havia conseguido resgatar Sasuke da raiz, mas ainda não conseguia se reunir com seu irmãozinho tolo abertamente. Então, em vez disso, fingiu comer lamen ali, discretamente fazendo companhia a Sasuke. Quanto aos outros 2 adultos e 2 crianças, eles eram, é claro, Jiraiya, Naruto e Sasuke. Sasuke ainda estava sentado no mesmo canto esquerdo da última vez, mas seu rosto parecia magro e seu corpo apresentava inúmeras feridas. Claramente, ele não havia sido poupado de maus tratos. Naruto, por outro lado, estava se saindo muito melhor. Ele havia sido resgatado por Jiraiya no primeiro dia em que esteve preso na raiz e vivia com ele desde então. O garoto estava claramente se divertindo. Suas bochechas estavam visivelmente mais arredondadas. Bem-vindo. O que você gostaria de pedir? Perguntou Teuchi, o dono da loja de ramen com um sorriso caloroso. O ramen mais caro, 3 tigelas. Deidara anunciou grandiosamente. Naruto imediatamente lançou um olhar ansioso em sua direção, mas Jiraiya rapidamente o conteve, balançando a cabeça. Isso não vai dar certo, Naruto. Por que não? Você só quer economizar dinheiro para a taverna hoje à noite, não é? Naruto retrucou em voz alta, recusando-se a acreditar nele. Jiraiya soltou uma risada lasciva. Isso se chama pesquisa. Algo que você não entenderia. Deidara se inclinou sorrindo. Ei, garoto. Diga, o tio é tão legal, e a cada vez que você disser, eu te pago uma tigela de lamen de luxo. Combinado? Naruto coçou a cabeça, sentindo uma sensação estranha. Mas quem se importava? Se ele pudesse ganhar uma tigela de lamen de luxo, alguns elogios não fariam mal, certo? O tio é tão legal. O tio é tão legal. O tio é tão legal. Deidara sentiu satisfeito. Então, sem aviso, ele se sentou ao lado de Sasuke e passou um braço em volta dos ombros dele. E aí, garoto? E você? Quer experimentar? O tio também vai te pagar um lamen de luxo. Sasuke se contorceu desconfortavelmente sob a familiaridade repentina de Deidara, tentando em vão se libertar. Me solta, seu desgraçado. Ele rosnou com um tom gélido. Deidara se aproximou e sussurrou conspiratoriamente no ouvido de Sasuke. Eu sei algo sobre esse tal de Uchiha Itachi. Se você se comportar, talvez eu compartilhe um pouco dessa informação com você. A menção daquele homem, uma chama de ódio iluminou os olhos de Sasuke. Ele lançou um olhar frio para Deidara. É melhor você não estar mentindo, ele alertou. Ou você vai se arrepender. Ah, esse garoto sempre tem que agir de forma tão arrogante? Deidara beliscou exageradamente a bochecha de Sasuke, falando alto o suficiente para todos ouvirem. Itachi, sentado ali perto, apertou os hashis com mais força. Embora seu irmãozinho tolo não estivesse realmente ferido, uma chama ardia silenciosamente em seu peito. Legal, tio, não ligue para o Sasuke, Naruto interrompeu, balançando a cabeça em falsa desaprovação. Ele é sempre assim, fingindo ser misterioso e indiferente. Deidara concordou com a cabeça. Eu também pensei. Deve ser coisa dos Uchiha. Conheci outro Uchiha assim, sempre se comportando de forma tão arrogante. Sério? Que irritante. Naruto engoliu um bocado de ramen, fechando os olhos em êxtase. Vamos, Sasuke. Dê um sorriso para o tio, Deidara provocou, usando 2 dedos para puxar os cantos da boca de Sasuke. Sasuke se enrijeceu, forçando o sorriso mais constrangedor imaginável. Sua expressão lamentável fez Naruto ter ataques de riso. Takaya, esse garoto é hilário, você não acha? Rachadura. O som dos hashis estalando ecoou pela sala. Acho que você ficaria linda de vestido. Quer experimentar? Brincou Deidara. Chega, Jihiro. Itachi se levantou abruptamente com um tom ríspido. Somos hóspedes na vila de outra pessoa. Não seja tão imprudente. Ele se virou e saiu. Quando terminar de brincar, volte. Deidara deu de ombros, indiferente. Cara, meu parceiro é um chato. Ah, tudo bem. Vamos aproveitar o ramen enquanto ele dura. Você ainda não me contou sobre aquele homem, disse Sasuke, bloqueando a saída de Deidara. Se aquele lunático ousasse recuar depois de humilhá-lo, Sasuke não hesitaria em acabar com ele ali mesmo. Tic, você não me divertiu o suficiente, então só posso responder uma pergunta, disse Deidara preguiçosamente. Onde ele está? Sasuke perguntou sem hesitar. Você está pensando em sair correndo e lutar com ele agora? Isso é morte certa, garoto. Meu conselho? Treine mais antes de pensar em vingança. Sasuke cerrou os punhos em silêncio, reconhecendo a verdade nas palavras de Deidara. Quão forte preciso ficar para derrotá-lo? Ele finalmente perguntou. Quando você estiver forte o suficiente para derrotar o atual Hokage, Shimura Danzou, você estará perto. Deidara deu um sorriso irônico. Embora a força de Danzou não fosse tão forte quanto a de Itachi, também não estava longe disso. Itachi jamais deixaria Sasuke perder. Disso Deidara tinha certeza. Com a tensão aliviada, todos voltaram a aproveitar o ramen, até que a conta trouxe seu próprio drama. Por que estou pagando? Anko reclamou com irritação evidente.
Não te paguei 700 mil rios da última vez para me fazer companhia? Agora você nem me paga um ramen? Que pão duro, retrucou Deidara despreocupado. O rosto de Anko ficou vermelho sob os olhares atentos de Teuchi e sua filha Yami. Será que a economia para os ninjas estava tão ruim ultimamente? Teuchi pensou consigo mesmo. Talvez administrar uma loja fosse a melhor opção, pelo menos sua filha não teria que recorrer a, seja lá o que fosse. Espere um minuto. Por que você está na vila? Anko rapidamente mudou de assunto, percebendo que havia um problema maior em jogo. Eu estava me perguntando a mesma coisa, disse Jiraiya ao reaparecer. Anteriormente, ele havia se abstido de intervir para não alarmar Naruto, mas o comportamento estranho de Deidara e Itachi não lhe passou despercebido. Deidara o seguiu até um beco isolado e abandonou seu jutsu de transformação, sorrindo arrogantemente. Estou aqui como um convidado de honra convidado pelo quinto Hokage. Se você mexer comigo, vai arruinar a aliança entre Konoha e a Megakuri. Grande erro. Konoha jamais se aliaria a Megakuri, Anko retrucou friamente. Não pense que eu não sei, foram você e seu povo que ajudaram Orochimaru a atacar Konoha. E daí? Deidara respondeu com indiferença. Neste momento, quem manda em Konoha é o Danzou. Se não gosta, vá reclamar com o seu Hokage. Ele estava deliberadamente agitando as coisas. Quanto mais causa em Konoha, melhor para Akatsuki e a Megakuri. Isso não acabou, disse Jiraiya sombriamente. Anko, fique de olho neste homem perigoso. Anko assentiu com a expressão igualmente séria. Se Deidara fizesse um único movimento errado, a vila poderia estar em grave perigo. Capítulo 93. Jiraiya saiu do escritório do Hokage com uma expressão séria, fechando a porta cuidadosamente atrás de si. Um suspiro suave escapou de seus lábios. Era a segunda discussão acalorada que ele tinha com Danzou em tão pouco tempo. Desta vez, Danzou estava completamente inflexível, buscando incansavelmente uma aliança com a Megakuri. Só então Jiraiya compreendeu verdadeiramente a importância da autoridade. Na época em que seu mestre, Hiruzen Sarutobi, estava no poder, Jiraiya passava os dias agindo como um andarilho despreocupado. No entanto, sempre que necessário, ainda podia influenciar a vila. Isso lhe dava a ilusão de que ser Hokage, ou ocupar um cargo oficial, não era tão crucial assim. Mas a realidade provou que ele estava errado. Sem qualquer poder oficial, mesmo com sua força e reputação consideráveis, ele ainda era apenas um lobo solitário. Uma lembrança repentina passou por sua mente, a imagem de um homem de cabelos brancos, carregando uma lâmina curta, cujo domínio do Kenjutsu já havia causado medo em todo o mundo ninja. Sakuma Taki, o Presa Branca. Apesar de suas contribuições incomparáveis, maiores até que as dos Sannin lendários da época, a vila o levou à morte com pouco esforço. Jiraiya, ele murmurou para si mesmo, como você era ingênuo naquela época. Dentro do escritório, Nara Shikaku falou cautelosamente. Hokage-sama, as preocupações de Jiraiya-sama não são infundadas. Deixando de lado se a Megakuri teve algum envolvimento no esmagamento de Konoha. Apenas o fato de eles terem abrigado tantos ninjas desonestos de rank S torna a colaboração com eles incrivelmente arriscada. Danzou acenou impacientemente para que Shikaku ficasse quieto. Porque as pessoas sempre acham que são mais inteligentes que eu. Tudo o que você pensou, eu já considerei. Era justamente por a Megakuri ser poderoso que eles eram valiosos. Danzou sorriu interiormente. Ele usaria o shinobi de Megakuri para liderar sua campanha, alcançando feitos que Hiruzen Sarutobi jamais conseguiria. Então, até Tobirama Sensei veria que Danzou Shimura era o Hokage de direito. Ele só havia perdido a chance naquela ocasião porque hesitou. Danzou virou-se para seu subordinado. Ryoma, informe os representantes de Megakuri. A reunião acontecerá hoje à noite na base da raiz. Sim, Hokage-sama. Danzou assentiu, satisfeito. Subordinados presos pelo selo de erradicação da língua amaldiçoada eram muito mais confiáveis. Anoitecer. Enquanto Zabuza e Ako optaram por descansar, Deidara, Itachi e Kizami chegaram à base da raiz. A atmosfera era fria e sinistra, o silêncio opressivo. Seus passos ecoavam claramente nos corredores vastos e vazios. Era óbvio que Danzou estava tentando intimidá-los, ninguém sequer apareceu para guiá-los. Mas para o trio, tais truques mesquinhos eram risíveis. No mundo ninja, a força reinava suprema. Se não fosse pela utilidade atual de Konoha, e pelo talento de Danzou para cortejar o desastre, ele nem valeria o tempo deles. No final do corredor, Danzou estava sentado em um assento elevado, semelhante a um trono, ladeado por 2 agentes da raiz de cada lado, com muitos outros ao seu redor. A disposição visava claramente criar a ilusão de cerco. Hokage-sama, aqui está o acordo de aliança. Deidara apresentou um pergaminho, que Aburame Ryoma se adiantou para pegar e entregar a Danzou. Danzou desenrolou o pergaminho, examinando-o brevemente antes de assentir. Muito bom. Concordo com esta aliança. No entanto, a Megakuri deve demonstrar sua sinceridade. Claro. Que tipo de sinceridade o Hokage-sama exige? Perguntou Deidara suavemente. Os olhos de Danzou se estreitaram ligeiramente, sua voz calma, mas ponderada. A Terra do Vento. A Terra do Vento? Deidara inclinou a cabeça, fingindo surpresa. Eu esperava que o Hokage-sama visasse as terras do relâmpago ou da água, mais prósperas. Danzou bufou. A Terra do Vento está cheia de ratos traiçoeiros. Toda vez que Konoha entra em ação, eles são os primeiros a causar problemas pelas nossas costas. Se não neutralizarmos a ameaça que eles representam, qualquer conflito com a Terra do Relâmpago ou da água nos deixará vulneráveis a um ataque de Tsunagakuri. Não permitirei que Konoha enfrente uma guerra em 2 frentes. Deidara sentiu incompreensão. A astúcia de Danzou não era brincadeira, o que lhe rendeu o título de escuridão do mundo shinobi. Para Konoha, a Terra do Vento era semelhante aos bárbaros do sul. Não importava a situação, Tsunagakuri sempre assediaria Konoha pela retaguarda. Sem resolver esse problema, Konoha nunca poderia se expandir. E qual é o plano?
Perguntou Deidara curioso. Ele não tinha intenção de minimizar as baixas de Konoha, é claro. Decapitação, interrompeu Aburame Ryoma. Decapitação? Kizami sorriu, seus dentes de tubarão brilhando. Enfrentar um oponente forte? Esse sim é o meu tipo de plano. Talvez o quarto Kazekage Rasa seja um alvo digno. Proporemos renegociar o tratado de aliança e empreendimentos cooperativos adicionais, convidando o quarto Kazekage para uma cúpula na Terra dos Rios. Uma vez lá, vocês três se disfarçarão. Enquanto isso, a Raiz e as elites da Ambu se infiltrarão no local e eliminarão Rasa na hora, explicou Ryoma. O plano era simples, mas eficaz. Com sua força avassaladora, uma vez que Rasa fosse eliminado, Tsunagakure ficaria sem liderança. As forças de Konoha poderiam marchar sem serem desafiadas, e a conquista de Tsunagakure seria uma questão de tempo. Concordo. Mas como pagamento nós, de Amegakure, reivindicaremos a região nordeste do País do Vento, incluindo a cidade de Kazama, declarou Deidara, mostrando um mapa e marcando uma região que abrangia quase um quarto do País do Vento. A demanda era excessiva, ultrapassando em muito o território atual de Amegakure. Mas isso era intencional. Eles não se importavam com a terra. O verdadeiro objetivo era esconder suas verdadeiras intenções, desencadear uma nova era de guerra entre as 5 grandes nações enquanto tomavam Shukaku em meio ao caos. Danzou previsivelmente hesitou. Impossível. Isso é demais. Permitir que ninjas rebeldes reivindiquem uma área tão grande é inaceitável. E o que o Okage-sama propõe? Você pode reivindicar a região ao redor da cidade Doru. Danzou redesenhou os limites, reduzindo a área a 1/3 do solicitado por Deidara. Deidara sorriu interiormente. Danzou realmente acreditava que estava no controle. Depois de algumas idas e vindas, eles chegaram a um meio termo. Poucos dias depois, Tsunagakure finalmente respondeu, concordando com a cúpula. No entanto, eles insistiram que a reunião acontecesse no País do Vento, alegando desconfiança em Danzou, a chamada escuridão do mundo shinobi. A cautela deles era justificada. Afinal, Danzou não era confiável. Ainda assim, considerando a força esmagadora que eles detinham, a localização era irrelevante. O que o Kazekage mais fraco da história poderia fazer? Capítulo 94. Deidara, Itachi e Kizami lideraram o grupo, seguidos por um esquadrão de membros da Raiz e da Elite Ambu. Quando se tratava de viajar, Deidara tinha a vida mais fácil, voando em seu pássaro de argila e conservando sua energia. Ouvi dizer que o quarto Kazekage usa a liberação magnética, assim como o boneco do terceiro Kazekage de Sazori, comentou Kizami casualmente. Com sua resistência quase infinita e enormes reservas de chakra, longas caminhadas não eram problema, então ele facilmente puxou conversa. Eles são um pouco diferentes, respondeu Deidara. O terceiro Kazekage usou liberação magnética com areia de ferro, enquanto o do quarto Kazekage usa pó de ouro. Em termos de poder bruto, areia de ferro é mais forte, mas pó de ouro, muito mais valioso. Conveniente, no entanto. Ouvi dizer que o quarto Kazekage vende ouro regularmente. Essa habilidade deve ser bem útil, refletiu Kizami. Se Kakuzu tivesse esse poder, ele provavelmente morreria de felicidade, acrescentou Kizami, sorrindo. Nesse caso, Sazori-senpai deveria ter transformado o quarto Kazekage em uma marionete humana e emprestado para o Kakuzu, brincou Deidara. Assim, aquele velho avarento não teria mais que vagar pelo mundo em busca de recompensas. As brincadeiras preenchiam o ar, bem, principalmente as de Deidara e Kizami, já que Itachi permanecia quieto e enigmático como sempre. Falando do Kazekage, disse Kizami, se essa reunião da aliança for na Terra do Vento, minhas habilidades de combate serão seriamente afetadas. Aquele terreno é um pesadelo para a liberação de água, ele acrescentou, franzindo levemente a testa. Verdade. A Terra do Vento é quase inteiramente desértica. Não há muita utilidade para a liberação de água lá, concordou Deidara. E seja Shukaku ou liberação magnética, eles não são tão impressionantes fora de seu elemento. Mas, dentro da Terra do Vento, eles podem exercer seu poder a níveis absurdos, acrescentou Deidara, pensativo. Então, como se tivesse sido tomado por uma inspiração, ele se virou repentinamente para Kizami e Itachi. Acabei de ter uma ideia ousada. Kizami sorriu, um sorriso afiado e cheio de dentes, como um tubarão sentindo o cheiro de sangue. Deixe-me adivinhar, Tsunagakure provavelmente está pensando a mesma coisa que nós. Fazia sentido. Tsunagakure provavelmente escolheu a Terra do Vento para o encontro não por medo de Danzou, mas para explorar a vantagem de jogar em casa. Talvez também pretendessem usar a oportunidade para encenar um assassinato. As coisas ficaram interessantes, Deidara riu. Mesmo assim, disse Kizami confiantemente, mesmo que eles tragam Shukaku, o quarto Kazekage e Shukaku juntos não teriam chance contra Itachi-san. Ele lançou um olhar para Itachi, exalando fé inabalável na força de seu companheiro de equipe. Não se preocupe, Itachi respondeu friamente, seu tom era neutro, mas firme. O encontro foi marcado na Vila Maeda, um pequeno povoado na fronteira da Terra do Vento. Aninhada em torno de um oásis raro, a vila abrigava cerca de 100 famílias, dificilmente um centro movimentado. Mas hoje, este lugar comum tornou-se o palco de um encontro de grande significado. O quarto Kazekage já havia chegado com sua guarda de elite, esperando pacientemente. Apesar de ser relativamente jovem para um Kage, a força de Rasa não era particularmente notável. Após assumir o papel de Kazekage, Tsunagakure optou por uma vida discreta, confiando no ouro que produzia em vez da guerra para sustentar a vila. No entanto, um evento recente encorajou Rasa, enchendo-o de uma confiança renovada. Com esse poder em mãos e um mero velho como Danzou como oponente, ele não conseguia se imaginar perdendo. Se ele conseguisse matar o Okage, ele poderia liderar Tsunagakure para invadir Konogakakure e potencialmente tomar o País do Fogo. Talvez até mesmo tomando seu lugar como a vila oculta dominante. Kazekage dono, peço desculpas pela espera, disse Danzou disfarçado de Itachi. De jeito nenhum, Okage dono.
Por favor, entre, respondeu Rasa com um sorriso educado. Embora sua mente girasse com intenções assassinas, ele as escondeu bem. Afinal, este era o mesmo homem que um dia conspirou alegremente para assassinar Pakura. Os dois líderes caminharam lado a lado até a aldeia. Seus respectivos séquitos o seguiram, mantendo um cuidadoso equilíbrio entre vigilância e contenção. A proteção de seus líderes era primordial. Depois de algumas formalidades educadas, a conversa mudou para o assunto principal. Então, Kazekage Dono, o que você acha dessa reunião da aliança? Perguntou Danzou, levantando um dedo para apontar para Rasa. Parecia um gesto casual, mas Rasa cometeu o erro de olhar diretamente para ele, e instantaneamente sua mente ficou turva. Silenciar. Sangue espirrou no ar. Uma kunai atravessou o peito de Rasa, mas ele conseguiu se libertar do genjutsu bem a tempo de evitar um golpe fatal. Deidara observava de lado, gotas de suor frio se formando na testa. O genjutsu de Itachi era terrivelmente potente. Preciso melhorar minha resistência ao genjutsu, ele murmurou para si mesmo. Okage Dono, qual é o significado disso? Perguntou Rasa enquanto recuava, com seus guardas cerrando fileiras para protegê-lo. Não é óbvio, disse Kizami, deixando cair o disfarce. Com sameada pendurada no ombro, ele exalava sede de sangue. Estamos aqui para matar você. Então disse Rasa com a expressão endurecida. Se o Okage é tão traiçoeiro, eu não vou me conter. Ele levou um pequeno frasco verde aos lábios e bebeu de um só gole. O poder percorreu o corpo de Rasa e suas feridas se fecharam rapidamente. Um sorriso irônico se espalhou por seu rosto. Danzou, e pensar que você se rebaixaria a ponto de conspirar com ninjas rebeldes só para me matar. Mas não importa. Hoje vocês todos morrerão aqui. Confiança é boa, disse Kizami batendo palmas, mas arrogância pode te matar. Liberação de água, grande técnica da cachoeira. Uma onda enorme de água irrompeu, transformando a vila deserta em uma vasta esfera submersa. A vila, antes seca, agora parecia meros seixos no fundo de um lago colossal. Isso é loucura. Uma liberação de água tão poderosa no meio do deserto? Exclamou o ninja de Tsunagakure. Nem mesmo Três Caudas conseguiria conjurar tal feito naquela terra árida. E agora, um presentinho. Kizami sorriu. Liberação de água, 1000 tubarões alimentadores. Enxames de tubarões imbuídos de chakra surgiram, cercando as forças de Tsunagakure e destruindo implacavelmente suas fileiras. Isso é loucura. Não podemos lutar contra esses monstros. Alguns shinobi de Tsunagakure entraram em pânico, enquanto outros permaneceram calmos e experientes. Fiquem firmes. A areia vai absorver a água. Só precisamos aguentar. Gritou um deles, embora a ferocidade dos tubarões tornasse a sobrevivência uma tarefa árdua. Vendo suas forças sofrerem pesadas perdas, Rasa agiu decisivamente. Liberação magnética, funeral imperial em pó de ouro. Rios de areia dourada irromperam ao redor dele, atravessando os tubarões e restaurando o equilíbrio no campo de batalha. Mesmo na água, a liberação magnética dele é tão forte, murmurou Kizami com as sobrancelhas franzidas. Rasa é mais forte do que eu pensava. Provavelmente é aquela poção que ele tomou, observou Deidara. Não importa. Enquanto minha liberação de água ainda estiver ativa, nós três podemos derrotá-lo, disse Kizami, desembrulhando Sameada. Seu tom indicava que ele já não se continha mais. Mas Rasa apenas deu um sorriso irônico. Você acha que eu não preparei um trunfo? À distância, uma voz alta e zombeteira ecoou. Finalmente. Estou livre. As areias ao redor da vila começaram a girar, reunindo-se na forma de uma fera enorme e desajeitada, com barriga redonda, membros atarracados e uma cauda grossa. Era ninguém menos que Shukaku, uma cauda. Capítulo 95. É uma cauda de Tsunagakure, Shukaku? Perguntou Kizami, com um olhar penetrante fixo na fera enorme à distância. Medo? Nem um traço. Levar uma besta com cauda ao cume, Kazekage Dono? Suas intenções também não parecem tão puras, acrescentou ele com seu sorriso irônico característico. Mas o atual Jinchuriki de Tsunagakure não é apenas uma criança? Mesmo que Shukaku tenha assumido o controle por enquanto, quanto poder ele realmente pode reunir? Kizami colocou Sameada em seu ombro com confiança. Não se deixe enganar pela forma como minha liberação de água está sendo absorvida pela areia. Só preciso enrolar por alguns minutos. Meus camaradas podem derrotar aquela besta com cauda com facilidade. Ele riu, exalando confiança. Deidara e Itachi, eles não são amadores. Ah? O que temos aqui? Uma enorme cúpula de água no meio do deserto? Perguntou uma voz estrondosa, áspera e agressiva. Eu odeio água. Ela deixa meu corpo pesado e lento, rosnou Shukaku. Mas não importa. Eu vou esmagá-la. Enterro na areia. Uma onda de areia dourada surgiu, bloqueando o sol enquanto caía sobre a liberação de água de Kizami. Recuem, gritaram os outros, espalhando-se para evitar serem pegos na colisão mortal. Quando a areia assentou, ficou claro. O poder de Shukaku superou em muito as expectativas. Ele absorveu facilmente o ataque de Kizami e retaliou com força avassaladora. Impressionante, admitiu Kizami. Mas não importa. Meu camarada Deidara é especialista em lidar com bestas com cauda. Nem mesmo Shukaku em sua forma completa teria a menor chance. Ele se virou para Deidara com um sorriso arrogante. Não é mesmo? A resposta de Deidara foi casual, mas cortante. Kizami, lamento decepcionar, mas eu sou apenas um clone aqui. Kizami congelou, seu sorriso desapareceu. O quê? Pensei em deixar o meu verdadeiro eu de fora dessa. Talvez seja porque eu não queria lidar com o Itachi, hein? Provocou Deidara com um tom leve, mas cortante. Kizami suspirou, balançando a cabeça. Não importa. Deixando de lado a força de Shukaku, não há como Rasa controlá-lo completamente. O ódio entre humanos e bestas com cauda é profundo demais. Seu argumento foi comprovado quando Shukaku voltou sua fúria para Rasa e o shinobi de Tsunagakure em retirada. A voz da fera ecoou, selvagem e furiosa. Rasa, seu humano miserável.
Você ousa me selar? Eu vou te matar hoje. Kizami sorriu, completamente entretido. Viu o que eu quis dizer? Mas Rasa estava preparado. Sua voz era fria e firme enquanto se dirigia à enfurecida besta com cauda. Shukaku, se você não parar, vai se arrepender. Coloquei uma marca de selamento dentro de Gaara. No momento em que eu a ativar, Gaara morrerá e você junto com ele. Você pode reviver eventualmente, mas duvido que queira passar por uma morte tão desagradável. Seu humano covarde. Shukaku rugiu, sua frustração se manifestando em uma tempestade de areia que chicoteava o campo de batalha. Rasa continuou com um tom calmo, mas ameaçador. Eu aprimorei temporariamente o corpo de Gaara. Por enquanto, você pode liberar todo o seu poder. Em vez de reclamar, por que não aproveitar um pouco de destruição? A resposta de Shukaku foi venenosa. Rasa, eu juro, se eu tiver a chance, eu te mato. Com um movimento amplo, lançou enormes ondas de areia em direção a Kizami e aos outros. O chão tremeu quando a escala do ataque ofuscou qualquer coisa que um mero humano pudesse esperar conter. Recuem. Itachi ordenou bruscamente, sua compostura inabalável enquanto o grupo se dispersava para escapar do ataque colossal. Agora Shukaku e Rasa estão trabalhando juntos, observou Deidara com um sorriso irônico. Kizami abriu a boca para responder, mas Itachi o interrompeu. Cala a boca, Kizami. Kizami piscou e deu de ombros. Tudo bem, tudo bem. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 96. Shukaku disparou enormes projéteis de vento como um canhão, mas Itachi calmamente ergueu o espelho Yata. Os projéteis atingiram o espelho, apenas para se desintegrarem como ovos se estilhaçando contra a pedra, desaparecendo em um instante. Itachi está realmente sob pressão aqui, observou Kizami. Deidara, você não vai se mexer? Kizami e Deidara, protegidos pela carapaça protetora do Susanoo, avançaram ao lado de Itachi. Deidara olhou para Itachi, cujos olhos começavam a sangrar. Dando de ombros, respondeu. Este é apenas um clone de argila. Minha habilidade de combate é limitada, então preciso esperar pela oportunidade certa. Nesse caso, deixe-me assumir a liderança. Meu Kenjutsu é tão bom quanto minhas técnicas de água, declarou Kizami saltando do Susanoo com a sameada na mão e avançando direto para Rasa. Liberação magnética. Funeral imperial em pó de ouro. Rasa manipulou ondas de pó dourado que avançavam em direção a Kizami. No entanto, Kizami se esquivou dos ataques densos com agilidade. Não importa quão poderosa seja a técnica, se ela não acertar, é inútil. Que tal isso? Respondeu Rasa, estendendo as mãos para a frente. O pó de ouro misturado à areia formou uma onda gigantesca que se abateu sobre Kizami. Ah! De repente, dois vermes de areia gigantes surgiram do chão, abrindo uma brecha na onda de pó de ouro. Boa hora, Deidara! Kizami gritou enquanto corria pela abertura e atacava Rasa. Espirro. Sameada atingiu apenas areia. Uma muralha de areia salpicada de ouro se ergueu para bloquear o ataque de Kizami, forçando Rasa a recuar. Aproveitando a oportunidade, Rasa subiu em uma onda de pó de ouro e alçou voo. Ei, Deidara! Ele está em seu domínio agora, resmungou Kizami, frustrado enquanto observava Rasa alçar voo. Qual o sentido de lutar se eu não consigo nem alcançá-lo? Eu cuido disso. Deidara montou em seu pássaro de argila, alçando voo em sua perseguição. Ele estendeu a mão direita. Hidra de argila. Estrondo. Uma explosão enorme ocorreu quando Rasa se envolveu em uma esfera protetora de areia polvilhada com ouro, bloqueando o ataque de Deidara. Levante-se. Rasa ordenou, invocando ondas de areia do chão que subiam como criaturas vivas, perseguindo Deidara. Enquanto a areia de Rasa o perseguia, Deidara se aproximava, iniciando um jogo aéreo de gato e rato. Enquanto isso, Kizami retornou ao lado de Itachi. Itachi, o Kazekage está preocupado. Vamos acabar com esse biju primeiro e depois nos unir para lidar com ele. Não vamos perder de jeito nenhum. Calha a boca, Kizami. Kizami. Naquele momento, Shukaku preparou uma esfera escura de chakra em sua boca. Experimentem minha bijudama, seus humanos insignificantes. Morra. Shukaku rugiu, lançando o ataque devastador. A força da bijudama rasgou a tempestade de areia e colidiu com o escudo do Susanoo. A explosão resultante forçou Itachi a recuar vários passos, e rachaduras apareceram na armadura do Susanoo. Tosse. Itachi tossiu sangue. Embora poderoso, o Susanoo tinha seus limites. Especialmente porque o corpo de Itachi já estava enfraquecido e seu Mangekyou Sharingan não havia evoluído para o Mangekyou eterno. Se tivesse, apenas a bijudama da Nove Caudas poderia representar uma ameaça. Itachi, você está bem? Perguntou Kizami com preocupação na voz. Estou bem. A essa distância, eu consigo usar. O olho direito de Itachi se arregalou, e chamas negras irromperam, incendiando a areia ao redor de Shukaku. Amaterasu? Shukaku estremeceu a princípio, mas depois caiu na gargalhada. Suas chamas extravagantes não vão funcionar comigo. Este corpo é apenas uma concha feita de areia. Queime o quanto quiser, tem muito mais de onde veio isso. Tic. Usando Amaterasu aqui? Deidara gritou lá de cima. Itachi, use Genjutsu, droga. Irritado, Shukaku lançou uma enorme garra de areia em direção a Deidara no ar. Deixe-me dar uma lição nesse pirralho chato por interromper minha diversão. Derrotar um Uchiha era gratificante, mas ter a chance de esmagar outra pessoa? Melhor ainda. Rasa, você é inútil? Não consegue nem pegar uma criança assim? Berrou Shukaku. Sentindo-se insultado, Rasa se endireitou. Se for esse o caso, vou levar isso a sério. Ele parou de recuar e encarou Deidara diretamente, levantando as mãos. Liberação magnética. Funeral imperial em pó de ouro. Mais pó de ouro surgiu, envolvendo o céu como uma mandíbula colossal com a intenção de engolir Deidara por inteiro. Sua velocidade era muito maior do que antes. Que diabos o Rasa acabou de tomar? Ele é mais forte que o Shukaku, gritou Deidara. Isso não era nada parecido com o chamado Kazekage mais fraco. Deidara lançou bombas de argila, mas elas mal deixaram marcas no pó de ouro.
Seu clone atual não tinha chakra para fabricar explosivos mais poderosos. Quando parecia que não havia mais escapatória, chamas negras de repente queimaram o pó de ouro, criando uma abertura para Deidara passar. Tosse. Itachi tossiu novamente, apertando o olho direito enquanto seu corpo desabava ligeiramente. Usar o Amaterasu 2 vezes tinha sido um fardo pesado. Ei, pirralho Uchiha, você está realmente distraído enquanto luta comigo? Aqui está outra Bijudama. Estrondo. A explosão forçou Itachi a recuar ainda mais, mas seus inimigos não desistiram. Liberação magnética. Funeral imperial em pó de ouro. Pó de ouro sem limites rodopiava em direção ao Suzano, enquanto as correntes de areia de Shukaku imobilizavam Itachi no lugar. Você não vai escapar. Deixe-me participar da diversão. Bijudama. No último momento, o olho esquerdo de Itachi brilhou. Tsukuyumi. Os olhos de Shukaku se transformaram no padrão do Mangekyou Sharingan. A Bijudama que ele estava preparando desviou de curso, indo em direção a Rasa. Liberação magnética. Muro de pó de ouro. A explosão ressoou enquanto o escudo de pó de ouro de Rasa absorvia o impacto. Ele emergiu ileso, olhando para as mãos com uma mistura de admiração e euforia. Com esse poder, eu sou o Kazekage mais forte da história. Rasa declarou com a voz cheia de confiança. Nem os ataques de Shukaku podem me ferir. Sou invencível. Agora, veja a verdadeira extensão do meu poder. Capítulo 97. Deidara, Kizami, vocês têm algum outro truque na manga? Apesar da situação terrível, Itachi permaneceu calmo como sempre. Rasa, envolvido na batalha, evitou contato visual com Itachi, negando-lhe a oportunidade de usar o Tsukuyumi para resolver a luta. Em um lugar como esse, com o inimigo controlando a areia, não há muito que eu possa fazer, disse Kizami, mal conseguindo disfarçar sua irritação. Sentindo o olhar de Itachi sobre ele, Deidara ofereceu duas opções. Primeiro, recuamos em direção ao meu pássaro de argila. É arriscado, mas considerando quanto o inimigo depende da droga que toma para amplificar seu poder, sua força não durará para sempre. Em segundo lugar, mostro a vocês minha arte suprema. Embora eu seja apenas um clone de argila agora, se eu conseguir chegar a 10 metros de Rasa e detoná-lo, nem mesmo sua defesa de pó de ouro salvará de ferimentos graves ou da morte. Vamos com a segunda opção, respondeu Itachi, com a voz firme, mas marcada pela exaustão. Chegamos até aqui, seria uma pena não levar isso até o fim. Ele estava claramente sentindo o esforço, sua visão se esvaindo conforme seu corpo chegava ao limite. Kizami, preocupado com a condição de Itachi, deu um passo à frente. Então eu vou começar com meu ataque. Mesmo que meu estilo água seja absorvido pela areia dele, isso atrapalhará seus movimentos e o deixará mais lento. Tic! Que chatice esse campo de batalha. Com um bater de palmas, Kizami liberou uma torrente de chakra. Ondas enormes de água irromperam de sua boca, formando uma enorme esfera d'água. Seu tamanho fazia até Shukaku parecer uma estatueta em comparação. Liberação de água, grande projétil de tubarão. Um tubarão monstruoso se materializou, seus dentes afiados brilhando enquanto avançava em direção a Rasa. Você ainda consegue invocar esse nível do estilo água, exclamou Rasa, momentaneamente atordoado, antes de um sorriso surgir em seu rosto. Que sorte enfrentar um inimigo tão formidável nessas condições. Em qualquer outro lugar, nem mesmo a droga me deixaria vencer. Liberação magnética, onda de tempestade de areia. As areias do deserto subiam como uma onda gigante, envolvendo a esfera de água como se uma casca de ovo envolvesse seu conteúdo, absorvendo avidamente a umidade. Ao mesmo tempo, o pó dourado que envolvia Rasa formou um enorme escudo à sua frente. O tubarão gigante colidiu com ele, enviando ondas, mas o escudo permaneceu ileso. C1. Enxame de serpentes marinhas. Uma horda de serpentes marinhas de argila avançou enquanto Deidara, montado em um golfinho de argila, rapidamente diminuía a distância. Truques baratos. Liberação magnética, symbol em pó dourado. Inúmeras agulhas douradas foram disparadas, destruindo as serpentes e interrompendo o avanço de Deidara. Estilo água, 1000 tubarões alimentando. Kizami convocou um enxame de tubarões de chakra e se fundiu com Sameada, transformando-se em uma forma meio humana, meio tubarão. A fusão amplificou sua velocidade e agilidade na água, além de lhe conceder as habilidades de absorção de chakra da Sameada. Uma visão verdadeiramente assustadora. Vamos! Com um grito, Kizami avançou como uma flecha disparada de um arco. Rasa arregalou os olhos. Ele rapidamente se cercou com uma cúpula de pó dourado, percebendo que a velocidade aquática de Kizami agora ultrapassava sua capacidade de reação. Sem tal defesa, ele estaria vulnerável a um ataque. Perfeito! O foco de Rasa na defesa deu a Deidara a oportunidade. Montado no golfinho de argila, ele se aproximou mais uma vez. Rugido. Shukaku, sob o controle de Itachi, soltou um rugido ensurdecedor e começou a atacar com uma Bijudama. Sem que ninguém soubesse, um olho de areia oculto criado por Rasa observava tudo, permitindo que ele mantivesse a consciência mesmo dentro de seu casulo dourado. Liberação magnética. Formação de pó de ouro. Enquanto Kizami nadava perto do domo, espinhos dourados subitamente irromperam de sua superfície, um deles perfurando o abdômen de Kizami. Urg! Kizami cuspiu um bocado de sangue enquanto recuava. Para Kizami, fundido com Sameada, tal ferimento dificilmente seria fatal, um risco calculado para sondar o inimigo. No entanto, até avaliar completamente as capacidades de Rasa, ele decidiu não pressionar o ataque. Enquanto o persistente Kizami se retirava, Rasa emergiu de seu casulo sobre uma onda de pó dourado. A essa altura, a esfera d'água havia encolhido para um quarto do seu tamanho original. Com um pouco mais de esforço, ele escaparia de seus limites. Estrondo. A Bijudama de Shukaku atravessou a água, indo direto para Rasa. Calmamente, Rasa invocou outra barreira dourada para bloquear o ataque. Eu sou realmente invencível, declarou Rasa.
Em breve, o estilo água deles desaparecerá. Neste deserto sem fim, nem bestas com cauda nem Sharingan me resistirão. Aqueles que alegam invencibilidade raramente encontram um bom fim. A voz de Deidara cortou o caos quando ele apareceu ao lado de Rasa. Rasa deu um sorriso irônico. Eu notei você antes. Eu estava ocupado demais lidando com seus camaradas para lhe dar atenção. Suas explosões são impressionantes, mas se eu consigo resistir a uma bijudama, o que você acha que consegue fazer? Deidara engoliu o resto de sua argila e seu corpo começou a inchar. Se algum dia eu encontrar seu corpo Edo Tensei no futuro, perguntarei sobre sua experiência hoje. Essa é a segunda vez que alguém testemunhará minha arte suprema. A arte é uma explosão. Katsu. Uma luz ofuscante e um calor abrasador irromperam enquanto a detonação consumia tudo. Água, areia e pó de ouro vaporizaram instantaneamente. A onda de choque que se seguiu rivalizou com o poder de um Super Shiha Tensei, arrasando os arredores. Valor de choque Rasa, mais 4.000. Valor de choque Oshigaki Kizami, mais 5.000. Valor de choque Uchiha Itachi, mais 5.000. Valor do choque de óbito. Valor do choque Zetsu. Kizami anda. Itachi, envolto no Suzano, agarrou Kizami e fugiu, correndo contra a onda de areia e detritos que se aproximava e que soterrava tudo em seu caminho. Até mesmo vilas distantes, junto com combatentes da guarda Kaji, a Raiz e Ambu, foram engolidos por completo. As explosões de Deidara estão ficando cada vez mais absurdas, Kizami murmurou enquanto ele e Itachi ressurgiam minutos depois, com calor irradiando da areia ao redor deles. Onde está Shukaku? Vamos levá-lo conosco, sugeriu Kizami, duvidando que Rasa pudesse ter sobrevivido à explosão. Não muito longe dali, um Shukaku do tamanho de um tanuki rastejou para fora da areia. Seu corpo, formado por chakra, havia encolhido drasticamente, não sendo mais composto de areia. A fúria do Shukaku durou tempo demais, ele escapou do seu hospedeiro Jinchuriki e observou Kizami. Ele está ferido pela explosão. Vamos capturá-lo como está. Sinta-se à vontade para pegar um pouco do chakra do Shukaku para se curar, sugeriu Itachi. Capítulo 98. Depois que Itachi e Kizami partiram, alguns ninjas remanescentes da Raiz e da Ambu emergiram de seus esconderijos. Eles queriam procurar os cadáveres de Rasa e dos Jinchuriki, mas antes que pudessem agir, uma nuvem distante de areia e poeira começou a se erguer. Alguém estava chegando. Quem está se aproximando? Um membro da Raiz perguntou ao seu companheiro. Uma unidade de reforço de Sunagakure respondeu um Hyuga de uma família secundária, empunhando um Byakugan, observando as forças que se aproximavam. São muitos, pelo menos 1.000. Então não temos escolha a não ser recuar. O grupo se retirou rapidamente. Cerca de meia hora depois, os reforços de Sunagakure chegaram. Liderando-os, vinham uma mulher idosa e um homem igualmente idoso. É difícil imaginar. Que tipo de jutsu poderia ter causado isso? A tempestade de areia que ela provocou chegou até onde estávamos estacionados, bem longe daqui. E o calor continua insuportável até agora. Pior que o sol do meio-dia no deserto, comentou o outro capitão de Sunagakure, estremecendo ao se lembrar da cena distante. Chiyo suspirou. Vocês jovens simplesmente não têm experiência. Naquela época, o primeiro Hokage, Senju Hashirama, e seu rival, Uchiha Madara, eram muito mais aterrorizantes do que isso. Ebisu interrompeu, preocupado. Por mais verdade que seja, irmã, aqueles dois estão mortos há décadas. Agora, ver um ninja tão poderoso emergir novamente e aparentemente alinhado com Konoha. Isso é preocupante. Ao ouvir a brincadeira dos irmãos, o ninja mascarado de Sunagakure chamado Baki não pôde deixar de interromper. Chiyo-sama, Ebisu-sama, resgatar o Kazekage não deveria ser nossa maior prioridade agora? Ebisu assentiu. Você tem razão. Chiyo hesitou por um momento antes de dar um sorriso malicioso. Claro que sei disso. Eu só estava testando vocês. Você esqueceu, não é? Ebisu retrucou com um suspiro. Quieto. Chiyo retrucou. O grupo começou a vasculhar o deserto. Inicialmente parecia impossível localizar o corpo de Rasa em meio às areias infinitas. Era como procurar uma agulha em um palheiro. Pior ainda, temiam que Rasa pudesse ter sido reduzido a cinzas na explosão. Eu o encontrei. Localizei o Kazekage, gritou um ninja de Sunagakure, animado. Cavando superficialmente na areia, ele desenterrou o corpo de Rasa. Foi pura sorte. O Kazekage ainda está vivo. O grupo correu até eles, dividido entre a esperança e o medo. Se Rasa tivesse morrido e Shukaku estivesse perdido, como Sunagakure sobreviveria? Como eles poderiam se defender da inevitável retaliação de Konoha? Ele está vivo, mas por pouco, disse o ninja médico gravemente. O fato de ele ter sobrevivido a tal explosão já era um milagre. Chiyo ajoelhou-se ao lado de Rasa, colocando as mãos em seu peito para sentir sua condição. Depois de um momento, ela disse, há uma força vital incomum ainda presente em seu corpo. É essa energia que o manteve vivo. No entanto, ela está desaparecendo rapidamente. Quando acabar, ele morrerá. O que podemos fazer? Perguntou Baki com pânico na voz. Chiyo suspirou profundamente. Não se preocupe. Eu vim aqui preparada para isso. Espere. Irmã, você não quer dizer. A voz de Ebisu tremeu, sua expressão era uma mistura de descrença e tristeza. Ao contrário do irmão, Chiyo permaneceu calma. Ela olhou para o céu, seus olhos refletindo memórias de uma vida inteira. Sunagakure não pode continuar sem seu Kazekage. Além disso, não é como se eu fosse ver meu neto rebelde de novo. Chakra azul começou a fluir das mãos de Chiyo enquanto ela as pressionava contra o peito de Rasa. Lentamente, mas com segurança, sua palidez melhorou e os tênues sinais de vida se intensificaram. O que Chiyo-sama está fazendo? Baki perguntou surpreso ao testemunhar o impossível. Esta é a técnica proibida da minha irmã, jutsu de reanimação, explicou Ebisu sombriamente. Permite que ela transfira sua própria força vital para outra pessoa, até mesmo trazendo os mortos de volta à vida. Salvar um Rasa moribundo está dentro de suas capacidades.
Mas, irmã, depois que você fizer isso, o que será de mim, seu irmão idoso? Ebisu sussurrou para si mesmo, com a voz cheia de pesar. Os ninjas de Sunagakure ao redor ficaram em silêncio, admirados e tristes, maravilhados com o mundo cruel do shinobi. Recomponham-se, gritou Baki, quebrando o silêncio. Esta é a vida de um ninja. Sacrifícios devem ser feitos para proteger nossa vila e nossos entes queridos. Haverá realmente paz no mundo ninja? Perguntou um jovem ninja de Sunagakure, com lágrimas nos olhos. Paz. Ebisu suspirou. Isso só pode existir em sonhos. Afinal, nem aqueles dois conseguiram alcançá-la. Espere. O dedo do Kazekage se moveu, exclamou outro ninja. Todos os olhares se voltaram para Rasa e Tio. Seu dedo indicador se contraiu, seguido por suas pálpebras. Embora pesadas, elas começaram a se abrir. Vamos, Kazekage-sama. Tio-sama, continue. Finalmente Rasa abriu os olhos. Isso é. Exausta, Tio caiu no chão. Você está vivo. Agora levante-se. Sunagakure ainda precisa do seu Kazekage. A mente nebulosa de Rasa começou a clarear. Memórias da batalha e da explosão voltaram à tona. Ele rapidamente juntou as peças do que havia acontecido. Tio-sama, devo minha vida a você. Palavras não podem expressar minha gratidão. Pelo menos você ainda tem um pouco de juízo. Consegue sentir onde Gaara está? Perguntou Tio com a voz fraca, mas determinada. Se nos apressarmos, talvez eu tenha chakra suficiente para salvá-lo também. Sim, eu consigo senti-lo, respondeu Rasa, concentrando-se cada vez mais. Um selo colocado em Gaara permitiu que ele localizasse seu filho instantaneamente, uma medida cruel que ironicamente salvou a vida de Gaara. Com um aceno de mão, a areia se abriu, revelando a forma inconsciente de Gaara. Vocês dois têm sorte, murmurou Tio. Se não tivéssemos encontrado vocês a tempo, seus corpos teriam apodrecido sob a areia, sem a ajuda nem mesmo da reencarnação da vida de um. E sem essa energia vital mantendo vocês dois presos a este mundo, eu só poderia ter salvado um de vocês. Mas agora, vocês estão juntos. No fim, fiz algo significativo na minha vida. Ela sorriu fracamente e sua voz suavizou. Parece que os céus ainda não abandonaram Sunagakure. Capítulo 99. O plano funcionou, disse Obito, seu Sharingan brilhando fracamente enquanto ele e Zetsu observavam das sombras. De fato, eu já registrei o fluxo de chakra da técnica de cura daquela velha usando a técnica dos esporos. Zetsu branco interrompeu, com um tom presunçoso. Combinado com os dados que recuperamos de suas anotações e documentos ocultos, assim como a replicação do seu Sharingan, ele continuou. Nós definitivamente podemos aprender a reencarnação da própria vida com tempo suficiente. É uma pena que não tenhamos eliminado Itachi, acrescentou Zetsu negro em seu tom grave e profundo de sempre, tingido de decepção. Quem poderia imaginar que a explosão do clone de argila de Deidara seria tão poderosa? Não seja ganancioso, disse Obito bruscamente. Embora não tenhamos alcançado o resultado ideal de matar Itachi, drenamos significativamente seu poder ocular. Sua doença só vai piorar. Mesmo que ele sobreviva, sua capacidade de combate será drasticamente reduzida. E não podemos esquecer, acrescentou, que testamos o novo soro com sucesso. Ao combinar a água do herói de Takigakure com a essência vital extraída das células de Hashirama, aumentamos a potência da água do herói e reduzimos significativamente seus efeitos colaterais. O próximo passo é aumentar a produção. Esses soros serão cruciais se algum dia enfrentarmos Nagato em conflito direto, concluiu Obito, com a voz cheia de expectativa. É verdade, concordou Zetsu negro. Com Itachi eliminado, quem é seu próximo alvo? Kakuzu e Idan, disse Obito sem hesitar. Konogakakure. Os lábios de Danzou se curvaram em um sorriso sinistro enquanto ele ouvia o relatório dos membros restantes da raiz. Excelente. Excelente, murmurou ele, com alegria mal disfarçada. Sunagakure perdeu Rasa, o Kazekage deles, e Shukaku uma cauda. Não há mais nada para ameaçar Konoha agora. Ryoma. Danzou rosnou. Reúnam o shinobi. Marchemos para Sunagakure. Quero que ela seja completamente eliminada. Quantas tropas devemos mobilizar e quem irá liderá-las? Perguntou seu segundo em comando, Aburami Ryoma, com a voz calma, mas inquisitiva. Danzou refletiu brevemente. 5.000 shinobi. Falcão Vermelho servirá como comandante, com Ataque Kakashi e Nara Shikaku como vice-comandantes. Ryoma hesitou. E o Jiraiya-sama? Ele está aqui na vila. Não deveríamos envolvê-lo? A força dele seria inestimável em uma campanha como esta. Não. Danzou retrucou. Precisamos de alguém para defender a vila caso outras nações se aproveitem da situação. Jiraiya ficará aqui. É claro que os pensamentos reais de Danzou eram muito mais egoístas. A fama de Jiraiya já é problemática o suficiente. Deixá-lo acumular mais conquistas o tornaria um candidato invencível ao título de Hokage. Não, isso não pode ser permitido. Ainda não. Konoha precisa que ele mantenha a força viva, por enquanto. Pouco depois, Falcão Vermelho, Kakashi e Shikaku chegaram ao escritório de Danzou. Ao saberem do ataque iminente a Sunagakure, Kakashi e Shikaku trocaram olhares preocupados. Não é um pouco precipitado, Hokage-sama? Perguntou Shikaku, cauteloso. Não sabemos a extensão total da situação de Sunagakure. Talvez fosse mais sensato enviar batedores primeiro? Idiotas. Danzou bateu com a mão na mesa. Shikaku, seus anos sob o comando de Hiruzen o tornaram mole. Oportunidades como essa não esperam. Atacaremos hoje à noite. Kakashi e Shikaku trocaram olhares resignados. Entendido, Hokage-sama disseram em uníssono antes de partir. Com apenas Falcão Vermelho restante, o comportamento de Danzou mudou. Falcão Vermelho, ouça com atenção. Você tem 3 ordens, disse Danzou, em tom baixo e autoritário. Primeiro, não deixem sobreviventes em Sunagakure. A vila deve ser completamente destruída. Segundo, fique de olho em Kakashi e Shikaku.
Certifique-se de que a glória desta missão pertence a mim e a você. Terceiro, enfraqueça quaisquer dissidentes entre o Shinobi de Konoha. Esta é sua chance de eliminar potenciais ameaças à minha liderança. Entendido, Okage-sama, respondeu Falcão Vermelho sem hesitar. Danzou observou seu subordinado sair, com um sorriso satisfeito no rosto. É assim que um Shinobi deve ser, uma ferramenta obediente. A Megakuri. O clone de argila de Deidara havia sido destruído, mas quando ele recebeu suas memórias, uma onda de irritação o invadiu. Claro que foram aqueles dois, Obito e Zetsu, sempre se intrometendo, murmurou. Eles devem achar que a Akatsuki é forte demais e querem nos enfraquecer. Mas que tipo de poção deram a Rasa? Algo que cura rápido e aumenta a força. Deve envolver as células de Hashirama. Mas o que mais? Essa linha de pensamento deixou inquieto. Este mundo está em constante mudança. As mudanças que causei na história estão fazendo com que meus inimigos também se adaptem. Preciso ter cuidado. Dick, ele estalou a língua. Kamui a um pé no saco, sem aviso, sem deixar rastros. Sei que eles estão tramando, mas ainda não posso lidar com eles de frente. Vou ter que esperar o momento certo. Poucos dias depois, Kizami e Itachi retornaram com Shukaku a tiracolo. Itachi parecia pálido, e seu rosto normalmente sereno revelava sinais de exaustão. Vocês estão bem? Perguntou Pen, encontrando-os nos portões. Itachi assentiu levemente. Estou bem. Ouvi falar da sua condição, disse Pen com um tom grave. Fique em Amegakuri por enquanto e concentre-se na recuperação. Você já fez o suficiente. Ele se virou para Kizami. De agora em diante, você será parceiro de Deidara. Kizami sorriu, seus dentes de tubarão brilhando. Deidara, parece que agora somos um time. Deidara bufou. Kizami, quem imaginaria que seríamos pareados? Sorrindo, ele acrescentou. Consegui. Seremos chamados de o artista e seu companheiro tubarão. Capítulo 100. Na base subterrânea secreta de Amegakuri, a estátua de Gedo foi invocada mais uma vez. Desta vez a missão era selar o cauda máxima, Shukaku, a segunda besta com cauda capturada pela Akatsuki. Ei, não tem gente cada vez mais relaxada ultimamente? Se você não começar a administrar isso melhor, líder, a organização pode desmoronar, reclamou Idan, claramente irritado. Primeiro, Sasori desapareceu sem permissão. Depois, Itachi desapareceu. Some-se a isso Orochimaru, que desertou descaradamente, e agora 3 dedos da estátua de Gedo estão desocupados. O que deveria ter sido um processo de selagem de 3 dias agora se arrastou para 4. Isso é tão frustrante. Calha a boca, Idan. Concentre-se e termine de selar a besta com cauda logo. Ainda preciso encontrar um novo coração. Kakuzu latiu, embora fosse óbvio que ele também não estava muito feliz com a demora. A propósito, Kakuzu, Deidara interrompeu. Quanto valeram aquelas recompensas da última vez? Não ouse tentar me enganar. Deidara. Kakuzu rosnou com os dentes cerrados. Mas como caçador de recompensas mais profissional do mundo Shinobi, seu orgulho não o deixaria escapar do pagamento. No total foram 1,2 bilhão de ryu. Você terá que vir à terra do chá para receber. O coração de Kakuzu doeu só de pensar nisso. Esse dinheiro deveria ter sido meu. Não precisa. Só transfira os 1,2 bilhão inteiros para mim, Konan interrompeu de repente. O quê? Konan-san, esse dinheiro é meu. Deidara protestou. Desde quando ela ficou tão atrevida? Ela está me roubando agora. A Megakuri precisa de fundos para expansão. Você estava lá da última vez, você viu a situação, respondeu Konan calmamente. Usaremos isso para cobrir os custos por enquanto. Assim que as finanças de Amegakuri se estabilizarem, nós lhe pagaremos de volta. Pagar-me em 50 anos sem juros? Até os agiotas mais implacáveis chorariam de inveja. Tudo bem. Assim que o selamento estiver concluído, mandarei o dinheiro da terra do chá para Amegakuri, suspirou Kakuzu derrotado. Por alguma razão inexplicável, toda a situação lhe dava uma estranha sensação de satisfação. Após 4 dias exaustivos de trabalho, uma cauda foi finalmente selado. Outro olho na estátua de Gedo se abriu, apenas para se fechar firmemente mais uma vez. Tão exaustivo, gemeu Deidara, sacudindo os braços ao entrar no escritório da torre central. Atrás da mesa estava sentada uma versão de Pen, de cabelos longos, do Caminho Humano. Caminho Humano ergueu os olhos, encontrando Deidara. Seu rosto inexpressivo não demonstrava emoção alguma, mas Deidara podia ver um profundo desespero em seus olhos. Líder, essa sua habilidade dos 6 caminhos é muito útil. Você consegue lidar com tantas coisas ao mesmo tempo. Caminho Humano baixou o olhar novamente para a pilha aparentemente interminável de documentos em sua mesa. Não, me arrependo disso. Por que o Rinnegan tem que vir com habilidades dos 6 caminhos? Mesmo selando uma besta com cauda, eu ainda tenho que trabalhar. Eu não sou apenas uma besta de carga, eu sou 6 bestas de carga. Isso é um absurdo. O que você quer? Perguntou o Caminho Humano sem número olhar para cima. Estou planejando visitar Orochimaru, disse Deidara. Já fazia um tempo. Hora de verificar o progresso da pesquisa de Orochimaru. Se o corpo de Nagato pudesse ser totalmente otimizado para suportar o uso ilimitado do Rinnegan, tudo se tornaria muito mais fácil. Respondeu o Caminho Humano fracamente, sinalizando sua aprovação. Mais tarde, Deidara encontrou Kizami, que parecia ansioso por ação. Então, quem é o alvo desta vez? Perguntou Kizami com a voz carregada de entusiasmo. Ele era, sem dúvida, o membro mais sedento por batalhas da Akatsuki. Idan não contava, ele apenas gostava de matar. Não é uma briga. Vamos ver Orochimaru, respondeu Deidara, cuspindo um pássaro de argila. Deidara, faça uma para mim também, disse Kizami parado perto. Ah? Pensei que você não se importasse com essas coisas, provocou Deidara enquanto criava outro pássaro. Não é isso. Eu só não sabia o que Itachi achava, então fiquei com ele. Mas agora que Itachi está dando um tempo, posso me dar ao luxo de relaxar um pouco, Kizami sorriu. Enquanto os dois subiam no céu, Kizami continuou a conversa. Então, por que se encontrar com Orochimaru?
Você e Sasori não receberam ordens para matá-lo? Orochimaru é valioso demais para ser desperdiçado. Estamos colaborando em alguns projetos de pesquisa agora, explicou Deidara. É mesmo? Kizami refletiu. De repente Deidara olhou para Kizami. Você não está planejando relatar isso para aquele autoproclamado Uchiha Madara, está? Kizami congelou por um momento, depois abriu seu característico sorriso de tubarão. Ah, então você sabe sobre ele. Claro, aquele tal de Uchiha Madara tentou recrutar a mim e ao Sasori também. Disse um monte de bobagens enigmáticas. Sinceramente é difícil levá-lo a sério, disse Deidara. Entre ele e o líder, o que vocês acham? A confiança habitual de Kizami vacilou um pouco. Sinceramente não tenho certeza. Os objetivos e ideais deles são convincentes, mas é difícil escolher entre eles. Ao ouvir isso, Deidara não se incomodou. Pelo contrário, sentiu-se aliviado. A indecisão de Kizami significava que a visão de Nagato havia ressoado nele, caso contrário, ele seria inabalável em seu apoio a Tobi. Não tenha pressa. Só capturamos 2 bestas com cauda até agora. Ainda há tempo para decidir, disse Deidara calmamente. Você está certo, concordou Kizami. A jornada continuou em silêncio até chegarem a Otogakuri, na terra dos campos de arroz. Kimimaro, é você de novo, brincou Deidara, avistando o garoto pálido, de cabelos brancos e com marcas distintas na testa. Você é o quê, o guardião permanente de Otogakuri agora? Deidara-sama, o que o traz aqui? Kimimaro perguntou educadamente. Estou aqui para ver Orochimaru. Vá avisá-lo, disse Deidara. E deixa a hostilidade de lado. Não somos inimigos, ainda. Após receber a confirmação de Orochimaru, Kimimaro conduziu pessoalmente Deidara e Kizami para a base subterrânea secreta. Este lugar cresceu bastante desde minha última visita, comentou Deidara casualmente enquanto caminhavam. Os experimentos de Orochimaru-sama aumentaram, e Sasori-sama também está aqui. Ela precisava de um pouco de espaço, explicou Kimimaro. Então o Sasori anda escondido aqui fazendo marionetes, disse Kizami. Achei que ele e o Orochimaru não se davam bem. Quem sabe? Deidara deu de ombros. Talvez ele tenha desenvolvido uma queda repentina por tipos frágeis e delicados como Orochimaru. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.